Ninguém te conta isso, mas toda vez que você se cobra além do que você consegue sustentar, você está treinando o seu cérebro para desistir. Vamos bater um papo? Muita gente passa por problemas que pouco é falado. Você acha que só você passa isso, que só você tem que lutar contra isso, mas a verdade é que muita gente sente a mesma coisa. Eu falo isso como psicóloga e como alguém que já passou por isso também. Todas as vezes que você desvaloriza o mínimo que você consegue fazer hoje, você se afasta muito mais da vida que você quer construir. O problema não é você ir devagar. O problema é como você conta isso para você mesma. Como que você conta essa história de que você está devagar para você? Você conta como se fosse um fracasso. Teve uma fase da minha vida que eu estava emocionalmente muito abalada. Eu descobri o diagnóstico de TDAH e eu entendi que o TDAH ele sempre tem que ler 2 vezes, ele se perde no meio da leitura. Então eu ficava questionando muitas vezes por que que eu tinha que fazer 2 vezes mais para estar próximo de quem estava estudando comigo ou estava na mesma fase que a minha. E eu estava ficando muito cansada de ter que fazer 2 vezes para conseguir chegar perto de quem estava comigo na mesma fase. Mas isso cansa de uma tal forma que, se você não estiver atenta, você se frustra demais. Então eu comecei a perceber que a forma que eu falava comigo mesmo me levava ao fracasso. Eu diminuía todas as formas que eu ia mais lento. Eu queria ler muito se eu não estivesse lendo no livro físico. Eu queria estar ouvindo. Eu queria estar sempre correndo atrás do tempo que eu perdia por estar indo devagar. Até que caiu a ficha de que o meu tempo não é o tempo de outras pessoas. Eu precisava entender que aquele meu momento era uma descoberta de um diagnóstico, uma descoberta de um funcionamento, e eu tinha que me acolher naquele momento. Eu não estava me acolhendo nem um pouquinho. O tempo todo, o que eu dizia para mim: você está ficando para trás. Bruna, você está atrasada. Você precisa dar mais do que você está dando. E o que isso fez acontecer? Uma paralisia emocional. Eu ficava o tempo todo dizendo assim: se eu estou fazendo tão pouco, então é melhor não fazer nada. E aí eu me via parando. Essa voz que eu falava comigo mesma, ela não me fazia avançar. Ela não era uma voz motivadora. Ela me fazia cansar ainda mais. Ela me paralisava. E toda vez que eu fazia o mínimo, eu acabava me culpando. Eu não sabia conversar comigo mesmo de forma saudável. Aqui entra algo que pouca gente entende. O nosso emocional não sabe diferenciar realidade de pensamento. Se você pensa todos os dias que você está devagar, que você está ficando para trás, que o seu mínimo não é quase nada, você não consegue diferenciar isso de um pensamento e do que é uma realidade. O seu corpo, ele reage exatamente da forma como você pensa. E o que que acontece? A ansiedade sobe, a energia cai drasticamente e o seu cérebro, ele entra em modo de ameaça. Ou seja, quanto mais você se cobra, menos você consegue avançar. Não porque você é fraca, não porque você faz o mínimo, mas porque você fica sobrecarregando o seu sistema mental. E o erro número 1: pare de medir as suas metas pela meta dos outros ou pelo que você vê os outros fazendo. Isso aparece muito nos estudos. Quer um exemplo? Às vezes você só consegue estudar meia hora por dia. Você se distrai, ou você só tem meia hora mesmo.
e você olha a sua colega ao lado que está estudando para o mesmo concurso que você. E ela estuda 4 horas por dia. Mas se você pegar essa meia hora e fazer esse tempo com qualidade, fixando os estudos na cabeça, fazendo resumos, contando o que você entendeu para você mesma, aqueles 30 minutos é o mínimo que você pode hoje. Só que você se compara o tempo todo com aquela amiga que estuda 4 horas. Então você acaba desvalorizando o mínimo que você fez com qualidade. Porque mesmo fazendo, mesmo realizando, a sua mente, os seus pensamentos estão lá. Mas eu tinha que estudar mais. Eu precisava estudar mais. O ganho oculto aqui é simples. Você usa a comparação como um chicote para te acelerar. Mas qual o efeito real? Ansiedade, culpa e bloqueio. E o que fazer ao invés de ficar se comparando o tempo todo com quem tem feito mais? Troque a pergunta. Ao invés de você ficar se perguntando, eu estou estudando tanto quanto o meu colega? Estou avançando em relação a mim, a quem eu era lá atrás? Você entende que a gente precisa ser leal a nós mesmas, assim como nós seríamos com uma amiga? E o alerta número 2, o erro de achar que o mínimo não vale nada. No trabalho, em casa, na maternidade, nos estudos, você faz o que dá, mas se cobra como se estivesse no auge. O ganho oculto aqui é a ilusão de que você mantém o controle. Se eu fizer mais, eu chego lá. Mas a consequência é que isso só gera paralisia emocional. Porque você diz, se o mínimo não é suficiente, então eu não vou fazer nada. Mas o que nós devemos fazer nesse momento? Diga para você mesma, é isso que eu consigo fazer bem feito hoje. E o erro número 3, o alerta número 3. Pare de confundir cobrança com disciplina. Cobrança não é disciplina, porque a disciplina, ela constrói. Você, com esses pensamentos, você tem conseguido construir algo? Então não é disciplina. É uma cobrança excessiva que você tem confundido com disciplina. O ganho oculto aqui é que você acha que por você estar fazendo algo o tempo todo, você está se esforçando. Mas na prática, ela te faz evitar ainda mais o que é necessário fazer e procrastinar ainda mais e até desistir. Então você tem que colocar no pensamento: disciplina é repetir o mínimo possível todos os dias. O erro número 4, o alerta número 4 que eu dou agora, é o erro de ir do mínimo para o tudo ou nada. E esse é clássico. Se não for perfeito, eu largo tudo. Porque você acaba se cobrando tanto que você prefere jogar tudo para o ar. Então, se você está começando um projeto, se você colocou algumas metas e você acaba não conseguindo cumprir tudo que você colocou no papel, você, para se livrar daquela cobrança interna, você prefere jogar tudo para o alto. E a pergunta aqui é, entre o mínimo bem feito e o nada, qual te leva mais longe? Tudo isso aqui que eu te falei vem de um mesmo lugar. Uma crença silenciosa. Eu só sou suficiente se eu estiver performando. No final, é uma falta de habilidade de autorregulação emocional. Você só não foi ensinada, nós não fomos ensinados, que para começar, precisa começar aos poucos. A gente sempre quer, eu não fiz nada ano passado, então eu quero fazer tudo esse ano. Mas você pode se tornar a pessoa que avança sem se autodestruir. Você precisa observar quando essa cobrança aparece. Depois que você identificar, troque essa frase para algo mais justo. Quem está voltando para a vida, quem está começando agora, não começa do máximo. E isso não é fracasso.
Isso é uma sabedoria de entender aquele seu momento. E grave uma frase: você não nasceu para ser refém das suas emoções. Você nasceu para liderar a sua vida. E toda vez que você estiver acabando com você mesma nos seus pensamentos, você se confronta com a pergunta: você estaria falando dessa forma se fosse com uma amiga sua? Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha com pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Tchau!